Então, como o nosso foco é o estudo da nocicepção, e a gente vai também, claro, falando um pouquinho dos termos de dor, nós vamos iniciar pelos receptores. Quem são os receptores de dor? Inicialmente, nós estamos vendo isso, nós vimos lá no nosso módulo de sensações e percepção, que nós podemos classificar os receptores a partir do seu formato. Nós temos receptores mais simples, chamados de terminações nervosas livres. Nós temos receptores do tipo encapsulados, como o disco de Merkel, corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Pacini, folículos pilosos. E nós temos aqueles receptores mais especializados, que são receptores envolvidos em sensações especiais, como audição, visão, gustação e olfação. No caso das dores, nós temos como seu receptor, como formato, a característica do seu receptor, as terminações nervosas livres. Então, os nossos nociceptores são classificados como terminações nervosas livres. As terminações nervosas livres, elas se espalham amplamente pelos nossos tecidos. E que elas são, na verdade, prolongamentos de neurônios. Prolongamentos, como se fosse, aqui uma comparação, como se fossem os dendritos, as terminações nervosas livres, que enviam essa informação para determinados axônios. Então, na verdade, as terminações nervosas livres, observem, elas estão conectadas, elas fazem parte de fibras, que podem ser, neste caso, no caso das terminações livres dos nossos nociceptores, eu vou mostrar já, nós podemos ter terminações nervosas livres ligadas a fibras mielínicas, que têm a presença de bainha de mielina, e terminações nervosas livres do tipo nociceptor, ligado a fibras amielínicas, com mielina e sem mielina, tá bom? E onde eu encontro inicialmente essas terminações nervosas livres que captam estímulos dolorosos? Onde eu encontro os meus nociceptores? Eles estão praticamente espalhados por todos os nossos tecidos e pelos nossos órgãos, salvo algumas exceções. Então, o tecido, o aparelho músculo-esquelético, é um dos primeiros que eu observo que há a presença dos nociceptores. Então, lá no tecido ósseo, na membrana de revestimento do tecido ósseo, conhecido como periósteo, nós temos uma grande quantidade de nociceptores. Na própria fibra, mas principalmente nos tecidos de revestimento, na fáscia muscular, há presença de nociceptores. Nas cápsulas articulares das articulações sinoviais, também existe a presença de nociceptores. Em relação a vasos, a parede das artérias, a parede das veias, tem a presença de nociceptores. E principalmente em grande quantidade na parede das artérias, devido aos processos de ruptura, processos inflamatórios, etc. As superfícies articulares, como nós vimos, a parede de vísceras, então as nossas vísceras, na parede, em determinadas camadas das paredes das nossas vísceras, há a presença de grande quantidade de nociceptor. E é claro, como um grande meio de comunicação com o ambiente externo, como um grande sinalizador aqui do ambiente externo, desses estímulos aí que potencialmente podem ser lesivos, é claro que na pele vai existir uma grande quantidade de nociceptores, sem exceção. E a camada da pele em que eu encontro esses nociceptores é principalmente a derme. Há também a presença em camadas mais profundas, como a tela subcutânea, mas, por exemplo, nas camadas mais superficiais, que é a epiderme, eu não tenho a presença devido à sua superficialidade. Mas na derme, eu tenho uma grande quantidade dos receptores do tipo de dor, os nociceptores. Mas quem não tem? Quem é a exceção da história?
Qual tecido não apresenta nociceptor? O tecido nervoso. O tecido nervoso em si, as células que compõem o tecido nervoso não apresentam receptores de dor. Então, os tecidos, o encéfalo propriamente dito, a medula espinal propriamente dita, os axônios dos neurônios terminais, dos nervos espinais, não possuem. Mas é importante reforçar que as membranas de revestimento no sistema nervoso central, as meninges, são altamente dotadas de nociceptores. Então, as meninges, os tecidos de revestimento do sistema nervoso central, sim, apresentam. E também os tecidos de revestimento dos nervos periféricos, epineuro, endoneuro, perineuro, apresentam, principalmente o epineuro. Então, no tecido de revestimento existe, mas no tecido nervoso em si, não. E se eu pudesse acrescentar mais uma estrutura que seria uma exceção, seriam cartilagens articulares. Cartilagens articulares, que são aquelas superfícies de cartilagem nos ossos das articulações do tipo sinoviais, elas são avasculares, elas não possuem vasos, e elas também são aneurais, não possuem receptores de dor. Por isso que as degenerações, quando começam a apresentar dor, é porque ela já chegou no periósteo, então já há ou um processo inflamatório que acaba irritando as estruturas articulares, as cápsulas articulares, ou neste caso, se houve uma degeneração da cartilagem articular e eu atingi o meu periósteo, aí infelizmente o processo de dor ele começa a se instalar. Mas a cartilagem propriamente dita, a ausência de receptor de dor. Então, nós temos como duas exceções, o próprio tecido nervoso, mas cuidado que com as membranas de revestimento existe sim nociceptor, e as cartilagens articulares. Quais são os tipos de neurônios que estão conectados, então, nessas terminações nervosas livres? Então, eu tenho conectado, ligado nessas terminações nervosas livres. Nós vamos ver isso na nossa aula de receptores primários, ativação primária e vias da dor, que nós temos duas fibras conectadas nessas terminações nervosas livres de dor. A primeira delas são as fibras do tipo A delta, que são fibras do tipo mielinizadas, porém de baixo calibre. Então, são fibras em que a transmissão de informação, no caso, essa transmissão de informação de dor, ela é rápida, mas ela não é muito rápida, comparado, por exemplo, com neurônios, com fibras sensitivas de tato, fibras sensitivas de propriocepção, que são fibras do tipo A-alfa, A-beta, são fibras extremamente rápidas, não pela presença de bainha de mielina, porque essa aqui tem, mas pelo causa do seu calibre. Aqui eu tenho fibras de calibre baixo, então fibras de baixo calibre. Então são fibras que são rápidas, mas não são muito rápidas, comparados com as fibras de transmissão de tato, de propriocepção. E a segunda são fibras do tipo C. Fibras do tipo C são fibras amielinizadas, são fibras de condução de informação extremamente lentas. Então percebam que nesse momento nós já diferenciamos dois tipos de dor. Aquela chamada dor primária, dor rápida, dor empontada, e dores do tipo mais lentas, dores em queimação, dores difusas, e que, via de regra, essas dores são transmitidas por dois fibras conectados a receptores diferentes. As fibras do tipo A delta, que são fibras
rápidas, e as fibras do tipo C, que são fibras lentas. Lembrando que o termo rápido que eu estou utilizando aqui é em comparação às fibras do tipo C. Se eu comparasse as fibras do tipo A delta com as fibras do tipo A alfa, A beta, que são de tato e propriocepção, ela se tornaria uma fibra rápida. Mas aqui, como o nosso foco é só as fibras de dor, nocicepção, em comparação, as fibras do tipo A delta são fibras rápidas e as fibras do tipo C são as fibras lentas. Mas quem ativa esses nociceptores? Quais são os estímulos que podem ativar esses receptores? Então, basicamente, nós temos 3 grandes estímulos que podem ativar um receptor de dor. Então, nós vamos ter 3 nociceptores diferentes. O primeiro deles é o chamado nociceptor mecânico, que eu preciso de um estímulo mecânico intenso para que esse estímulo mecânico saia da recepção dos mecanoceptores, que nós vimos na aula de tato, para serem ativados a partir de agora por nociceptores mecânicos. Então isso depende da intensidade do estímulo mecânico, depende da pressão, da intensidade da pressão que eu gero. Então, no começo da intensidade, isso é ativado pelos mecanoceptores de tato, de pressão, de vibração, mas quando a intensidade transforma-se em uma intensidade mais alta, aí eu paro de estimular esses nociceptores mecânicos, os mecanoceptores, para ativar os nociceptores mecânicos. Segundo, nociceptores térmicos, ativado por temperaturas extremas. Quando o estímulo térmico estiver abaixo de 4 a 5 graus, eu começo a ativar esses nociceptores térmicos. Ou quando o estímulo está acima de 50 graus, eu começo a ativar esses nociceptores térmicos. Então, pela mesma lógica dos mecanoceptores, quando eu tenho estímulos térmicos numa faixa de temperatura que os termoceptores eles julgam como normais, termoceptores da pele, da derme, por exemplo, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, eu estou ativando nesse momento apenas os termoceptores. Porém, quando as temperaturas fogem deste raio de normalidade, abaixo de 5 e acima de 50, eu mudo, a intensidade do estímulo térmico mudou. Então, a ativação do receptor também vai mudar. Nociceptores do tipo térmico. E lembrando, isso vale tanto para frio quanto para quente. E o terceiro estímulo podem ser os chamados receptores, os nociceptores químicos. Quando alguma substância química, algum mediador químico, ativa ou sensibiliza esse receptor. Eu posso ter substâncias químicas que ativam diretamente o nociceptor térmico. Bradicinina é um exemplo deles. Alguns neurotransmissores, como a serotonina, elas têm o papel de ativar, excitar, despolarizar diretamente esses receptores químicos. Porém, também existem substâncias químicas que fazem com que a sensibilidade desse receptor caia. E aí, mínimas quantidades de substâncias químicas já podem ativar. Ou, em alguns casos, até outros estímulos podem também ser sensibilizados, outros receptores podem ser sensibilizados. Por exemplo, o receptor mecânico, ele pode diminuir a sua sensibilidade por causa de uma substância química. Os termoceptores, a mesma coisa. Então, as substâncias químicas, elas podem não ativar diretamente receptores mecânicos ou térmicos, mas elas podem sensibilizar eles, deixar eles mais sensíveis a outros estímulos? Pode. E, por fim, os nociceptores em que nós temos a maior quantidade distribuídos pelo nosso organismo é a junção dos 3 anteriores.
os chamados nociceptores polimodais. Os nociceptores polimodais são, como o próprio nome já diz, ativados por várias modalidades, por vários estímulos: mecânico, térmico e químico, e que estão espalhados por diversos órgãos: parede de vísceras, as meninges, músculo, periósteo, cápsulas articulares, etc. Então, este tipo de receptor é o que mais eu vou encontrar no meu organismo, o que está em maior quantidade e que, via de regra, ele se espalha por diversos órgãos. Os receptores, os nociceptores térmicos e mecânicos, e que aqui existe exclusividade, só aquele determinado estímulo que ativa, eu vou encontrar principalmente nas regiões da derme. Na derme, há a presença dos receptores polimodais, sim. Porém, pode existir também a presença dos nociceptores mecânicos e dos nociceptores térmicos. E também, normalmente, esses nociceptores térmicos e nociceptores mecânicos são terminações livres polimodais ligadas, via de regra, a neurônios, a fibras do tipo A delta, que são mais rápidas. Então, quando eu ativo, normalmente, nociceptores mecânicos e térmicos presentes apenas na derme, eu transmito um determinado tipo de dor, de sensação dolorosa, que é aquela dor aguda, aquela dor mais rápida, de percepção rápida, aquela dor enfisgada, aquela dor como se fosse um choque elétrico, e que normalmente são dores em que você consegue descrever com precisão a localização delas. São dores rápidas, dores agudas, dores elétricas também chamadas, dores enfisgada, porque normalmente são transmitidas por receptores do tipo mecano, nociceptores mecânicos, nociceptores térmicos, e que os neurônios ligados a essas terminações são rápidas. E que também outra característica é que esses nociceptores, essa via de dor rápida, ela ativa os chamados reflexos de retirada, que nós vimos lá no nosso controle motor, nos reflexos medulares. Então, um dos estímulos de reflexo que ativa o reflexo medular de retirada é os nociceptores ou mecânicos ou térmicos. Já esses receptores polimodais, esses nociceptores polimodais, normalmente eles estão conectados em terminações nervosas livres de fibras do tipo C, que são aquelas fibras de transmissão bem mais lenta. Então, a condução da informação ela acaba se prolongando por um tempo maior. Então, aí eu tenho a chamada dor crônica, a dor lenta, e que normalmente essa dor é caracterizada pelo seu paciente como uma dor em queimação, uma dor latente, uma dor que perdura por tempos maiores e que quando você solicita para o seu paciente descrever, tá, mas me descreva a posição desta dor, ele acaba se referindo a posições difusas, várias regiões. Então acaba sendo uma dor de difícil localização, uma dor que normalmente ela é difusa. Esse tipo de receptor polimodal, normalmente ele está relacionado com processos inflamatórios, com ativação de dor gerado por lesão textual ou por processos inflamatórios oriundos de micro-organismos, de reações autoimunes. Então, esse tipo de dor é muito vinculado a processos inflamatórios, a estruturas, a substâncias químicas que ativam nociceptores do tipo polimodal e que geram o tal do processo inflamatório. Então, aproveitando que nós temos uma dessas modalidades, são essas modalidades de dor crônica, latente, queimação, e que, via de regra, são oriundas de um processo inflamatório,